pessoal, tudo bem? Mais uma dica aí para aqueles que iniciam na advocacia, principalmente advocacia criminal, e hoje também para os eleitoralistas, né, ou todos aqueles onde seja necessária dilação probatória, principalmente a produção de prova testemunhal. Um caso interessante que ocorreu comigo, numa ação onde eu patrocinei, na seara do direito eleitoral, na justiça eleitoral, numa zona eleitoral, uma ação de investigação judicial eleitoral, que se voltava aí, dentre várias questões, a apurar o abuso do poder econômico e a captação ilícita de votos. Então é uma questão interessante, onde atuei pelo requerido, atuei pelo réu nessa ação de investigação judicial, que aconteceu um fato bastante interessante e que pode ajudar muito dos colegas. Nessa audiência, na petição inicial, aquela análise que a gente tem que fazer bem antes da audiência, o estudo, a estratégia, lembra no vídeo anterior que eu falei da importância de se estudar o processo antes de ir a uma audiência? Então, sentamos, estudei o processo e verifiquei ali que uma das testemunhas arroladas, na verdade, ela não poderia constar como testemunha, e sim como um réu, porque ela era parte envolvida diretamente nos fatos apontados na inicial. Então foi adotada uma estratégia equivocada por parte do autor dessa AIS e essa pessoa foi arrolada como testemunha. Bom, diante disso a gente sabia que aquela audiência ela seria um pouco perturbadora. Por que perturbadora? Haveria a necessidade de que, caso o juiz não seguisse ali o que dita a Constituição, o Ministério Público também, o advogado da parte contrária, a gente teria que intervir de forma contundente durante a audiência, e foi o que acabou tendo que acontecer. Por quê, pessoal? Explico. Essa pessoa que deveria constar como réu e não como testemunha, a partir do momento que ela constou como testemunha, certamente as perguntas que seriam direcionadas a essa testemunha atrairiam aí o princípio da não autoincriminação, porque as perguntas certamente elas teriam referências, se refeririam a fatos delineados na inicial. E aí, caso a testemunha ela viesse a responder essas perguntas, ela poderia se autoincriminar. A partir desse momento, fomos preparados para a audiência e ali houve a primeira pergunta do juiz. O juiz direcionou a pergunta indagando. Olha só a pergunta do juiz. O juiz indagou se os fatos, leu toda a inicial, indagou se os fatos ali correspondiam à verdade. A partir desse momento tivemos que intervir, uma vez que era dever do juiz informar que aquela pessoa não estava obrigada a responder aquela pergunta, haja vista o princípio da não autoincriminação, que consta ali no artigo 5º, inciso 63, no artigo 8º, item 2, a linha G, da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, são esses dois instrumentos que atraem esse argumento da não autoincriminação. Então, após a pergunta, pedi a palavra pela ordem e informei ao juiz que ele tinha esse dever de informar a testemunha de que ela não era obrigada a responder aquela pergunta em razão do princípio da não autoincriminação. Olha só, se a testemunha ela confirma a veracidade, ela, a partir daquele momento, ela estaria confessando um crime. Que crime é esse? A compra de votos, lá na lei, no Código Eleitoral, era capitulada como um crime eleitoral. Então, aquela testemunha, em razão daquela pergunta, ela não estaria obrigada a respondê-la, tendo em vista o princípio da não autoincriminação. E assim, houve a necessidade, em várias oportunidades durante a audiência, de nossa intervenção. O juiz ele chegou até a se exaltar, a dizer que a gente estaria ali tumultuando a audiência, né? Estava acompanhado por outro advogado, mas a gente foi bastante contundente, tive que ser bastante contundente para informar o juiz que ali não se tratava de intervenção despicienda, ali não se tratava de tumulto, mas de algo necessário para manter o quê? Justamente a legitimidade e a legalidade do ato, né? Que seria a inquirição daquela pessoa na condição de testemunha.
Então, para que não viesse, com certeza a gente aduziria posterior nulidade, foi necessário a nossa intervenção, pedimos a palavra pela ordem, que o estatuto ele prevê essa possibilidade, para que fosse esclarecido aquela pessoa que ela não era obrigado a responder aquela pergunta em razão do princípio da não autoincriminação. O juiz ele não deveria nem fazer, mas se fez, foi necessário a nossa intervenção, foi necessária essa intervenção para que aquela pessoa, e ali tanto o Ministério Público quanto o juiz, como os advogados, estão adstritos à obediência à lei. Independente do lado que o advogado esteja, todos devem observar ali o que preconiza a Constituição Federal e as leis de regência do caso. Portanto, houveram cerca de 10, 12 intervenções durante essa inquirição que foi necessária para que a gente não permitisse que aquela testemunha respondesse às indagações onde houvesse a possibilidade de autoincriminação. Tá? Então, bastante atenção, estratégia antes da audiência, preste atenção e caso ocorra isso também durante uma audiência, caso aquela pessoa que vá testemunhar, você observe que, na verdade, aquelas perguntas sejam feitas pelo advogado da parte contrária, pelo juiz, Ministério Público, aquelas perguntas elas podem incriminar aquela pessoa que está ali na condição de testemunha, avoque, peça a palavra pela ordem e avoque o princípio da não autoincriminação prevista no artigo 5º, inciso 63, e na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Até mais.